Então, queridos, nós queremos continuar nesta manhã uma série que nós começamos no início desse ano, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Essa é a terceira ministração. Essas ministrações estão baseadas numa série que o pastor Abe Uber deu na Igreja da Paz de Fortaleza. Eu estava compartilhando ontem na reunião de adoradores, que é a primeira vez em 15 anos que eu pego mensagens de um outro pastor e praticamente, integralmente, estou repregando essas mensagens. Normalmente, eu busco no Senhor a palavra mesmo por inspiração do Espírito Santo, mas essas mensagens do pastor Abe têm sido tão boas e tão edificantes na minha vida, que eu estou baseando toda essa série em cima dessas mensagens do pastor Abe, ok? Eu estou falando isso porque honra a quem honra merece, e também eu gosto de citar as fontes quando, como dizem em alemão, o capim não nasceu dentro do meu quintal, né? É uma forma de falarmos quando as coisas não vêm da gente. Tem pessoas que às vezes colhem os louvores de coisas que outros fizeram, mas eu não quero fazer isso em nome de Jesus. Então, hoje o nosso tema de hoje é crescendo em intimidade com o Espírito Santo. Quantos aqui querem crescer em intimidade com o Espírito Santo? Eu também quero já avisar que essa série está sendo transformador para mim mesmo. Eu estou vivendo um novo tempo de amor, de paixão, de comunhão, de intimidade com Deus. Está sendo muito edificante para mim, e graças a Deus eu estou tão feliz de ver que a própria igreja, a igreja não só essa aqui, mas na região dos lagos, lá em Magé também, está correspondendo com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, eu estou muito animado, né? Temos visto realmente um início de ano diferente, né? Hoje já é dia 1º de fevereiro, meu Deus, o primeiro mês já se foi. Mas na sexta-feira nós tivemos vigílias, eu acho que em 6 lugares, se eu não me engano. Não, foi? No Peró, né? Em Arraial, aqui em São Pedro, em Búzios e em São Pedro da Aldeia. 6 lugares, e todos eles, a não ser, não sei ainda como foi em Arraial do Cabo, mas em todos os lugares nós recebemos o seguinte recado: o chão tremeu. Glória a Deus. Então eu estou feliz que a igreja está correspondendo, é um dos sinais que realmente esta direção veio da parte de Deus. Então hoje eu quero ministrar a terceira ministração. Na verdade é mais um estudo do que uma pregação em si. Então você que está aí com o seu caderno de anotação, você deve anotar, porque nós vamos falar sobre alguns pontos. Isso é porque eu acredito profundamente que toda revelação, isso é uma luz que Deus traz sobre certos assuntos, ele passa por um entendimento. Não é assim que eu sempre comparo isso com uma cena que um dia eu vi num filme chamado Matrix. Se você já viu esse filme, tem uma cena interessante. Aqui a história, resumindo, é que as pessoas estão conectadas a um computador atrás da cabeça deles, né? Eles são conectados a um computador, e através de programas de computador eles aprendem a fazer certas coisas. Aprendem Kung Fu, aprendem um monte de coisas. E tem uma cena que uma mulher chega adiante de um helicóptero do exército, e o outro pergunta: você sabe pilotar aquilo? E ela fala assim: ainda não. Aí ela pega o telefone e liga para o operador, quem está operando o computador, e fala assim: olha, preciso do programa para pilotar esse computador. Aí é uma cena engraçada, porque ela faz uma cara de está recebendo assim. Aí em menos que 2 segundos ela fala assim: pô, sei, então vamos lá. Então, mas não é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual, apesar que a gente às vezes acha que é assim. Se o grande homem de Deus impõe as mãos para mim, opa, agora eu já sei das coisas.
toda, sabe, aquela transferência poderosa de conhecimento. Mas não é assim. As coisas de Deus passam por um entendimento sob uma luz da parte de Deus, que se torna revelação no nosso coração e acaba se tornando prática de vida. Amém, queridos? Porque informação sem revelação também não produz nada, mas informação, estudo, junto com revelação, gera poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, hoje essa série toda, na verdade, é mais um estudo, para que, crendo que ao você receber ensinamento, e Deus vai trazer revelação sobre você, isso vai gerar poder na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Toda essa série está baseada num texto em Tiago capítulo 4, versículo 5. Ali diz o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, eu só estou fazendo um link, né, com aquilo que já falamos antes, e nós já falamos que anseio aqui, nesse versículo, diz que o Espírito Santo, ele anseia por nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo anseia por você. O que é um anseio? Só para você entender, pelo dicionário, o que é um anseio? Um anseio é um desejo intenso e constante. Desejar, anseio é desejar intensamente e constantemente. Então o Espírito Santo, ele deseja a nossa atenção, ele deseja se comunicar conosco, ele deseja ter comunhão conosco, intensamente e constantemente. Aleluia, glória a Deus. Agora, queridos, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar para você, com todas as letras, que Deus te ama muito mais do que você possa imaginar ou pensar. Deus te ama de uma forma sobrenatural, incompreensível pela mente e pelas emoções humanas. Deus te ama, Ele quer ver você bem, Ele quer ver você ter sucesso, Ele quer ver a sua família abençoada. Deus quer que você seja realmente uma pessoa feliz, que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, e que você viva uma vida feliz e bem-sucedida. Amém, queridos? Agora, isso com certeza é verdade, mas talvez você possa se perguntar, como eu também já me perguntei: por que não está sendo assim na minha vida? Porque em algumas áreas ainda estou derrotado, ou não estou vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida? Porque na área financeira ainda não estou vivendo a plenitude? Porque na área emocional ainda não estou vivendo a plenitude? Porque o meu casamento não reflete aquilo que a palavra de Deus ensina? Porque meus filhos estão do jeito que estão, se a palavra de Deus diz que os filhos são herança da parte do Senhor? A resposta é que é verdade que Deus quer tudo isso para nós, mas nós temos que cooperar com Ele, nós temos que cooperar com Deus. Deus quer tudo isso, Deus nos ama, Deus é apaixonado por nós, Deus quer derramar suas bênçãos sobre nós, Deus quer que nós sejamos um sucesso em todas as áreas da nossa vida, Deus quer, isso é um anseio de Deus, porém nós temos que cooperar com Ele. Deus nunca criou robôs ou marionetes. Um dia eu me perguntei por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal naquele paraíso. Você já se perguntou isso? Porque eu sou uma pessoa que pensa, você também é um ser pensante, se você não sabe. Porque Deus poderia resolver a parada de uma vez por todas, não é verdade? Era não colocar aquela árvore lá. Você já pensou nisso? Por que Deus colocou aquela árvore lá? Eu quero te explicar. Porque você só sabe se alguém ama você, se ele tem a possibilidade
de não amar. Se a minha esposa fosse obrigada a me amar, ela não teria outra opção a me amar, eu nunca saberia se realmente aquilo é um sentimento verdadeiro ou não. Deus não criou robôs. Deus não criou marionetes, de simplesmente, eu quero que o ser humano seja desse jeito. Deus quer se relacionar conosco. E para esse amor ser verdadeiro, precisa existir a possibilidade de não amar a Deus. Agora, Deus não criou robôs. Então, o primeiro ponto que eu quero falar hoje, são apenas 2 pontos. O segundo vai ter vários subpontos, mas o primeiro ponto que eu quero falar hoje para vocês é o seguinte: você que determina o grau de profundidade da sua intimidade com Deus. É você que determina o grau de profundidade da sua intimidade com Deus. Tiago 4, versículo 8, o início do versículo diz o seguinte: aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se nós desenvolvermos um relacionamento intenso e constante com o Espírito Santo, teremos sim sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Deus, queridos, Ele já fez tudo que tinha que fazer. Tudo. Não há mais nada que Deus possa fazer. Jesus clamou praticamente as últimas palavras antes de morrer por nós. Ele exclamou: está consumado. Consumado, essa palavra significa completamente terminado. Deus já enviou Jesus, queridos. Jesus já morreu na cruz por nós. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele já foi enviado. Deus já fez tudo o que ele podia fazer. Agora somos nós que determinamos o que vai acontecer com a nossa vida. Tem muita gente que transfere essa responsabilidade para Deus de uma forma religiosa e fala assim: se Deus quiser. Eu quero te dar uma palavra profética. Deus quer. E Ele já demonstrou com todas as letras que Ele quer. Eu até acredito, porque a Bíblia nos ensina para falar no futuro. Olha, em maio, se Deus quiser, eu vou para a Suíça junto com minha família. Essa é a forma certa de você falar, se Deus quiser. Agora, você não pode usar essa fala em relação aos seus familiares. Se Deus quiser, o meu pai vai ser salvo. Não. Você quer que Deus demonstre mais a sua vontade, que todos sejam salvos, a enviar o seu filho para morrer por todos. Deus quer que seu pai seja salvo. Não é se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou dar certo na vida. Não, Deus já quer, já determinou na sua vida. Voltando ao assunto aí da Kátia, se Deus quiser, eu vou prosperar. Deus quer que você prospere. Eu quero ser rico. Não estou falando isso. Quem esteve aqui com o pastor Arão, sabe que prosperar é crescer naquilo que você tem. Essa é a vontade de Deus, não precisa, se Deus quiser, vamos ver se Deus está num bom dia e Ele vai querer isso. Deus já determinou isso na sua palavra, e se você, agora depende de nós, o que nós fizemos com as promessas de Deus. É muito profundo isso, queridos. Olha só, a Bíblia diz que Deus tem o seu trono no centro do universo, está sentado em luz inatingível. Ele está cercado, vai lendo Apocalipse, de vários seres viventes, de anciãos, de hostes, de anjos. E Jesus está sentado à sua direita, de onde Ele virá para buscar a sua igreja, aleluia.
Mas o Espírito Santo, apesar que ele é igualmente Deus, como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, ele também é Deus, ele não é terceira categoria dessa turma não. O Espírito Santo é Deus. Agora, a Bíblia diz que ele não está lá no centro do universo, em volta do trono de Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado. Enviado para onde? Para a terra. E ele habita onde? Ele não habita em prédios feitos com mãos de homens. Maior heresia é você edificar um prédio e falar aqui, olha, quem quer adorar a Deus precisa vir para cá. É aqui que Deus fala. Maior heresia do Antigo Testamento. Deus habita através do seu Espírito Santo, ele faz morada dentro de corpos humanos, e o trono dele é o coração da gente. Deus está no trono dele, Jesus está à direita, assentado à direita dele, mas o Espírito Santo, ele está se movendo sobre a face da terra e faz morada dentro de cada um que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Agora, apesar dessa maravilhosa verdade, isso é verdade, vai lendo a Bíblia, é verdade. Somos nós que determinamos a profundidade do nosso relacionamento com esse Espírito Santo que ele fez habitar em nós. É verdade, o Espírito Santo está dentro de você. Olha, em nome de Jesus, se você já entregou sua vida a Jesus, mesmo, você já nasceu de novo. Se você quer saber mais a respeito, assista a primeira ministração dessa série, quando nós falamos mais sobre o novo nascimento. Se você já nasceu de novo, o Espírito Santo já está dentro de você. É uma promessa do nosso Deus. Ah, mas eu não falo em línguas ainda, mas ele já está ali dentro. Quem sabe você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas ele já está agindo dentro de você. Agora, somos nós que determinamos a profundidade da intimidade com Deus. Lembrando uma frase interessante do John Bevere, ele falou o seguinte: a pessoa mais ignorada na igreja é o Espírito Santo. Por mais trágico que seja, mas é verdade. Tem muito crente que ainda vive no tempo do Antigo Testamento, literalmente. Tem pessoas que gastam fortunas para ir 1, 2, 3 vezes. Eu conheço uma pessoa que vai 3 vezes por ano para Israel, para poder levar um monte de pedido de oração para aquele muro da lamentação, para orar ali, achando que as orações ali são mais rapidamente respondidas do que se fizesse aqui em Cabo Frio. Queridos, eu quero te falar uma coisa. Deus não está em Jerusalém apenas. Claro que Ele está lá. Mas Ele está em Paris, Ele está em Moscou, Ele está em Berlim, Ele está em Cabo Frio, Ele está no Rio de Janeiro, Ele está em São Paulo. Como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós precisamos, queridos, a depender dEle e sermos íntimos com a pessoa dEle. Eu quero lhe mostrar uma coisa interessante. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Na parte final já, na saudação final, o último versículo de 2 aos Coríntios. Então é o capítulo 13, versículo 14. Olha só. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tem uma tradução da Bíblia chamada A Mensagem. Ela é uma tradução contemporânea e ela traduz esse versículo de uma forma muito especial. Olha só o que diz a Bíblia em A Mensagem. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês.
Quero te falar uma coisa, o Espírito Santo anseia ter uma amizade profunda contigo. Essa palavra que talvez na maioria das Bíblias é traduzido como comunhão, e na mensagem como amizade, é uma palavra chamada no original koinonia. É uma palavra grega que não tem tradução específica para o português. Ela é uma palavra que abrange muita coisa. Então, olha só, presta atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que nós devemos ter com o Espírito Santo. Koinonia significa comunhão profunda. Koinonia significa parceria. Koinonia significa associação. Se tornar sócio. O que é uma sociedade? Partes iguais, associados, ligados, não tem como separar. Koinonia significa comunicação, que coisa interessante. Olha como essa palavra, seja ela mesmo comunhão, como a minha Bíblia traduz aqui, ou seja, amizade profunda, ainda não chega aos pés o que significa koinonia, é o que o Espírito Santo quer ter conosco. Comunhão profunda, parceria, associação, comunicação, amizade. Eu quero te perguntar, o seu relacionamento com o Espírito Santo tem refletido a koinonia? Eu estou descobrindo, redescobrindo um relacionamento fantástico com o Espírito Santo. De koinonia, cada vez mais profundo. Fiquei tão feliz que esses dias eu estava dormindo, no meio da noite eu acordei orando. Interessante. Eu acordei já falando com o Espírito Santo. Eu falei, glória a Deus. Mas sabe, tem uma música tão linda que não é do cara que era da oficina G3, mas é de um mexicano que se chama Meu Universo. Você conhece essa música? Que sejas meu universo. Aí ele fala, o primeiro pensamento da manhã, o primeiro pensamento, logo quando acordo, eu quero que o Senhor seja meu universo. E eu tenho falado isso para o Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja meu universo. Meu primeiro pensamento pela manhã, o meu último antes de dormir. Koinonia com o Espírito Santo. Comunhão profunda, parceria, associação, comunicação, amizade. Quantos querem ser amigos do Espírito Santo? Sabe, o Espírito Santo ele tem que ser seu melhor amigo. Um cristão verdadeiro que tem essa amizade com o Espírito Santo nunca mais está sozinho. Para muita gente, mesmo cristão, seria um horror o que eu fiz essa semana. Eu saí daqui quarta-feira à noite, já tarde da noite. Eu fui para um lugar, eu fiquei sozinho no meio do mato por 3 dias. Só voltei ontem, direto para cá. 3 dias, sozinho. Claro que a minha esposa mandou umas marmitas, né? Só para esquentar. Mas sozinho. Ai, pastor, o que o senhor fez? 3 dias. Meu Deus! Queridos, quem tem essa amizade profunda com o Espírito Santo nunca mais está sozinho. Tive tempo de conversar com Deus, tive tempo de estudar, de meditar, tive tempo de conversar bastante com o Espírito Santo. É gostoso demais, porque quem tem essa amizade profunda com o Espírito Santo nunca mais está sozinho. Tem pessoas que têm pavor de ficar sozinho, mas eu gosto de ficar sozinho, porque nunca estou sozinho. Agora, o Espírito Santo, queridos, ele nunca vai forçar você a ser íntimo dele. Nunca. Achei interessante um exemplo que o pastor Eibe usou nesta ministração. Ele usou aquele texto que nos mostra que Pedro pediu ao Senhor Jesus para andar sobre as águas. Você está lembrado, né? Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia,
e mais ou menos 3 horas da manhã, Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro fala assim: Jesus, se é o Senhor, manda-me sair desse barco, andar sobre as águas, ter contigo. E Jesus falou o quê? Vem. Agora os mais religiosos talvez podem dizer assim: pô, Pedro, tu está querendo sugerir para Deus o que Ele tem que fazer? Se Jesus quisesse que você andasse sobre as águas, Ele iria falar: ô Pedro, chega aqui, vem andando sobre as águas, vem ter comigo. Mas queridos, eu quero te falar uma coisa: não é assim que as coisas funcionam. A iniciativa no reino de Deus tem que partir de nós. Tem muita gente esperando, não sei aonde, falar: se Deus quiser, Ele vai me chamar. Se Deus quiser, Ele vai falar assim: fulano de tal, sai do barco, vem andando. Mas eu quero te falar uma coisa, a experiência própria e bíblica. As pessoas que querem ter experiências com Deus precisam tomar iniciativa. Senhor, eu quero andar sobre as águas também. Jesus, eu quero experimentar isso que o pastor está falando. Jesus, eu quero ver Atos dos Apóstolos em ação em minha vida, no meu grupo familiar. Senhor, eu quero. Senhor, faz na minha vida. Se você fica lá esperando, se Deus quiser, Deus vai. Deus é Deus, né? É poderoso, Ele pode. Se Ele quiser. Sabe quando as coisas vão acontecer? No dia de São nunca. Nunca. As pessoas às vezes falam: pastor, eu não estou entendendo. Então eu estou te explicando. A iniciativa, não é assim que as coisas no reino de Deus funcionam. Algumas pessoas podem dizer assim: Pedro falou primeiro porque ele era um líder. Eu quero te falar uma coisa: Pedro se tornou o líder da igreja primitiva porque ele teve iniciativa. Tem uma frase muito legal que a gente usa em relação às finanças, que as pessoas às vezes falam assim: eu não dou porque eu não tenho. Como que é a frase mesmo? Agora deu um branco. Eu não dou porque eu não tenho. Mas eu quero te falar uma coisa: você não tem porque não dá. Queridos, a iniciativa parte de nós no reino de Deus. Jesus já fez tudo. E não pode fazer mais nada, está consumado. Agora depende de nós o grau de intimidade e profundidade do nosso relacionamento com Deus. A iniciativa tem que ser nossa. Aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não é Deus que vai chegar assim: alô, quer ter comunhão comigo? A Bíblia diz: bate na porta e a porta vai se abrir. Busca e você vai achar. Tem gente que está confortavelmente no sofá esperando: se Deus quiser, Ele vai falar comigo. Enquanto isso, eu assisto a 2ª divisão sábado à noite, Botafogo. Se Deus quiser, Ele vai falar comigo. Deus não pode? Pode ou não pode? Pode. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Você está ouvindo? Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Sabe por que certas coisas estão acontecendo? Glória a Deus, porque tem pessoas assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Senhor, se és Tu, me manda sair desse barco, eu quero andar sobre as águas. As coisas não aconteciam com Tomé, não. Fica assim: eu não sei, água, já aprendi física, química, eu já posso ver, a densidade não dá para sobre as águas, e vamos ver, se Deus quiser, eu até acredito que Deus pode, mas Ele vai ter que me chamar, e bem claro. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Eu achei tão interessante que as pessoas de novo atribuem: porque Pedro era líder. Pedro se tornou líder exatamente por causa disso. Você, querido, tem que iniciar o processo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem que iniciar o processo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou percebendo algo diferente na igreja. Isso me anima muito, porque eu tenho percebido que algumas pessoas já estão começando o processo. Tem iniciado o processo. E você é interessante, não é verdade? É assim, Ô Eliseu, chega aqui rapidinho. Não repara, por favor, a barriga do Eliseu. Mas, para aí. Eliseu é Deus. Então a Bíblia diz que aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então olha só, como que as coisas funcionam?
Quando nós damos um passo em direção a Deus, o que vai acontecer? Deus dá um passo em direção a gente. Quando nós iniciamos o processo, é nós, não é Deus. Quando nós iniciamos o processo, foi Deus, eu quero te conhecer mais, e para Deus dá um passo na direção da gente. Não é dois, não é um só. Aí a gente fala assim, mas eu quero te conhecer mais, Deus, eu preciso do Senhor. Deus chega mais. Deus, eu quero ter mais intimidade, eu anseio de estar com o Senhor sempre. Aí a gente dá mais um passo, o que acontece? Deus dá uma... É assim que as coisas funcionam. Agora fica lá. Não, isso. Aí você fala assim, oh Deus, amém. Estou aqui, tá, descansando na paz do Senhor, aleluia. E amém, se o Senhor quiser, o Senhor fala comigo. Mas será que Deus não está querendo, é? Amém, mas, né, eu vou ficar esperando. Deus é Deus, Ele faz as coisas. Aí passa 2015, 2016, 2017, 2032, 2053. E Deus está lá. Porque a Bíblia diz que busquem e vocês acham. Batem na porta e a porta vai se abrir. Aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós temos que iniciar o processo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você precisa iniciar o processo. Agora, segundo ponto. Primeiro é que depende de nós. Nós que determinamos a profundidade e intimidade com Deus. Não é Deus. Nós. Segundo, quero agora falar sobre algumas coisas que impedem uma comunhão profunda e constante com o Espírito Santo. Os primeiros 2 pontos eu só vou mencionar porque é o tema das últimas 2 mensagens. Então, primeiro ponto, a falta de um novo nascimento. Jesus falou claramente, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, a base de tudo, para você ter um relacionamento íntimo, constante com o Espírito Santo, em primeiro lugar, você precisa nascer de novo. Tem gente que está buscando o Espírito Santo sem ter passado por essa experiência do novo nascimento. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Estou desconfiado entre esses 1.200 pessoas que temos aqui na região dos lagos, congregando na nossa igreja. Algumas pessoas, de fato, ainda não nasceram de novo. Precisam passar por uma experiência de um novo nascimento. Então essa é a base de tudo. Segundo, são subpontos aí no segundo ponto, né? Coisas que impedem a comunhão profunda e constante com o Espírito Santo. Então, primeiro, a falta de novo nascimento. Segundo, a falta de batismo com o Espírito Santo. Se você quiser se aprofundar, dá ali no nosso site, comunidadeevangelicacristã.com, a mensagem de 2 semanas atrás. Demos uma parada por causa do domingo de Natanael, né? No domingo passado. Mas está lá a segunda mensagem, intitulada o batismo com o Espírito, o genuíno batismo com o Espírito Santo. Então agora a terceira. Terceira coisa que pode impedir a comunhão profunda e constante com o Espírito Santo. Tolerância de pecado. Fala comigo, tolerância de pecado. Deixa eu explicar bem isso para você não entender errado. A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero ler um texto, Efésios 4:30, que diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, não entristeçam o Espírito Santo. É possível nós entristecermos o Espírito Santo. Como? Tolerando pecado em nossa vida. Então, deixa eu explicar o que é isso. Um crente que sabe que uma certa coisa na sua vida é pecado, e não pensa, masturbação, adultério, roubo, morte. Pode ser fofoca, pode ser ciúme, pode ser raiva, pode ser um monte de coisas. Que fica tolerando isso na sua vida, que já se acostumou com aquilo, que já
se conformou com aquilo. Eu falei, é assim mesmo. Ele fica tolerando isso, ele não luta contra isso. Eu quero te falar uma coisa: a tolerância ao pecado impede a comunhão constante e profunda com o Espírito Santo. Agora, eu não estou falando porque ninguém é perfeito, a não ser Jesus. Eu não estou falando que você não vai pecar. Mas a atitude de um verdadeiro cristão é de lutar contra o pecado. E nessa luta contra o pecado, você pode contar 100% com a ajuda do Espírito Santo. Eu não estou falando que aquele que fala, Deus me ajuda, eu não quero fazer mais, Senhor me perdoa, se arrepende. Verdadeiramente eu estou falando de pessoas que ficam descaradamente, de cara lavada, tolerando o pecado na sua vida. Aceitando, é assim mesmo, eu sou homem, né? Ah, mas eu sou, poxa, eu sempre fui, eu não consigo me controlar mesmo, então deixa a coisa rolar. A tolerância ao pecado afasta o Espírito Santo da gente. Ele dá 10 passos para trás. Ele jamais vai deixar você completamente, mas ele se afasta. Isso entristece o Espírito Santo. Então eu não estou falando que você precisa ser bonzinho, que você precisa ser certinho. Eu estou falando de uma atitude interior, de você lutar contra o pecado. Não tolerar. Graças a Deus, se nós pecarmos, nós temos um advogado bom e fiel, Jesus Cristo, que nos representa diante de Deus, e o sangue dele nos purifica de todo o nosso pecado. Mas quantos estão entendendo quando eu falo sobre tolerância do pecado? Não tolere pecado na sua vida. Isso impede a sua comunhão profunda e constante com Deus. Um crente que tolera pecado em sua vida, desculpa a expressão e a verdade, está brincando com Deus. Tem muita gente que está brincando com Deus. Está brincando de ser crente, de ser evangélico. Não tolere o pecado na sua vida. Lute contra ele. E você tem o maior de todos os aliados, o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar uma experiência minha. Eu sou pastor, sou um homem de Deus, mas tem algumas áreas que eu luto. Isso não é pecado. Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. Eu luto. Sabe o que eu faço quando eu percebo o pecado bater na minha porta? Faz essa experiência. Começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. Quando o pensamento vem, começa. Baixinho. Não precisa fazer escândalo no ônibus. Baixinho. Cara, vai embora igual uma neblina que se dissipa. Luta contra o pecado. Não deixa, não tolera, não aceita a sugestão do diabo. É assim mesmo, todo mundo faz, é normal, você não é perfeito. Sede perfeitos como é o vosso Pai que está nos céus. Lute contra o pecado, não tolere. Eu te falo, olha, você lutando, o Espírito Santo vai te ajudar. Deus vai mover céus e terra, mas você vai vencer o pecado em nome de Jesus. E se por acidente você pecar, se arrepende, levanta e caminha de novo e continua lutando em nome de Jesus. Faz uma experiência. Próxima vez que o pecado bater a porta, fala em línguas. Interessante. Próxima vez que você está sozinho na internet, comece a falar em línguas. Faz a experiência. Há poder no nome de Jesus. Deus é poderoso para nos ajudar. Ele é socorro bem presente em nome de Jesus. Quarto ponto, de coisas que impedem uma comunhão profunda e constante com o Espírito Santo. Falta de reverência. Oh, Jesus Cristo. Falta de reverência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito.
O que é falta de reverência? Entenda bem o que eu vou te falar, entenda mesmo. Já aconteceu aqui, eu estou no meio do culto, e eu estou tentando segurar de todas as formas para não ir no banheiro, mas não deu. Muito raro. O pastor Márcio anda comigo há 8 anos, ele sabe. É muito raro eu sair de um culto e ir lá para baixo. Mas já aconteceu, porque já estava assim, já estava dando arrepio, sabe? Eu falei, não dá para aguentar. Aí eu fui lá embaixo. Mas tem pessoas que estão aqui, ou em outros lugares, que tratam as coisas de Deus com irreverência. E a irreverência, a falta de reverência, afasta o Espírito Santo da gente. Vai lá embaixo, e não só ele levanta, vira as costas para quem está entregando a mensagem do Senhor, e no meio do caminho ainda, e aí, beleza, aí, cara, vi você, pá. E vai lá embaixo, Pepe, e aí, beleza, e pá, e quando não tem mais nada para enrolar lá embaixo, aí sobe de novo, senta, aí fica no Facebook, aí, curtindo. Irreverência é um dos assuntos que impedem uma comunhão profunda e constante com o Espírito Santo. Quantos aqui querem ter uma comunhão profunda e constante com o Espírito Santo? Não seja irreverente, por favor, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele é comparado na palavra a um pombo. Pombo não é exatamente um bicho que eu gosto, mas ele tem uma característica, você não consegue chegar perto dele. Ele não se aproxima de você. Ele é muito arredio, não é verdade? Então o Espírito Santo também, ele é muito sensível. Queridos, eu estou falando aqui de coisas espirituais preciosas e profundas. Preste atenção, a irreverência, ela afasta a presença do Espírito Santo. Eu tenho feito a oração do salmista e falar, Senhor, coloca uma guarda na minha boca, sabe? Que os meus pensamentos sejam ocupados com as coisas que realmente honram ao Senhor. Porque eu jamais quero que o Espírito Santo, por coisas minhas, se afaste de mim. Por causa de irreverência. Irreverência. Onde tem falta de reverência, o Espírito Santo não está. Agora, dentro desse ponto, eu quero só abrir um leque para falar como manter reverência. Você quer saber como se mantém reverência? Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. Era uma cidade, por isso ela é chamada de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 22. Aqui nós temos uma receita fantástica sobre como manter a reverência. Primeira, versículo 16. Alegrem-se sempre. Fala comigo. Alegrem-se sempre. Alegre-se sempre. Então, alegre-se sempre, com certeza não é sempre assim, porque a vida não é só um mar de rosas, não é verdade? Então, a Escritura com certeza não está falando que a gente tem que viver o tempo todo feliz da vida. Mas a Bíblia fala para nós, alegrem-se sempre. Por cima, além das circunstâncias. Um estado de alegria. Sabe por quê? Em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Me alegrar no Senhor. Abacuque, no final do livro dele, ele fala assim, olha, mesmo que não haja mantimento dentro da minha casa, mesmo que não haja gado no campo, nem no meu curral, eu não deixarei de exultar no meu Deus. Você quer manter a reverência ao Espírito Santo? Alegre-se sempre e murmure jamais. Murmuração, é assim, murmuração, você começa, mas o Espírito Santo já foi. Não está onde tem murmuração.
Deus odeia murmuração. Foi murmuração que levou uma geração toda a não entrar na terra prometida. Alegre-se sempre, em todas as circunstâncias. Mas como que eu faço isso? Você está no vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Eu me alegro no Senhor, o Senhor é minha alegria, aleluia. Versículo 17. Esses versículos são bem curtos, né? 16. Alegre-se sempre. Versículo 17. Orem continuamente. Pastor, oração, eu tenho uma dificuldade, tenho meu tempo de oração. Mas, queridos, a Bíblia nos desafia a ficarmos num estado de oração 24 horas por dia. O que é orar? Orar é se comunicar com Deus. O Espírito Santo está 24 horas contigo. Esteja em constante comunhão, oração constante. Oração não é assim, agora é meu tempo de oração. Tiago ontem falou uma coisa muito legal. Eu gostei daquilo. Ele falou assim, olha, é muito legal um filho, no dia dos pais, fazer um desenho para o pai e falar assim, eu te amo, pai, e entregar. Todo mundo já sabe que, eu não sei se foi a tia da escola, se foi a mãe, se foi alguém que falou assim, olha, hoje é dia dos pais, faz um desenho para o seu pai. O pai vai gostar? Vai. Mas o que mais toca o coração de um pai, quando um filho, por livre e espontânea vontade, faz um desenho e fala assim, papai, eu te amo. Entrega fora do dia dos pais, fora de qualquer programação, não é aniversário, não é nada, e entrega para o papai. O coração de pai se derrete, não é verdade? Ontem cheguei em casa, depois de 3 dias, aí a Lisa falou assim, olha, a Maria e a Daniel estão avisando que tem uma surpresa debaixo do seu travesseiro. Interessante, né? Criança é assim, né? A gente brinca de pique se esconde, né? Bom. Aí a Daniel chega para mim, eu vou contar, o pai, Daniel fala assim, pai, vou me esconder ali, tá? Então eles falaram assim, olha, tem uma surpresa debaixo do seu travesseiro. Aí tá bom, chego eu em casa, vou lá para o travesseiro, tem um desenho lá, do Daniel. Tem um desenho da Maria. Eu ainda vou descobrir se a mamãe pediu, né? Obrigou a fazer o desenho, mas eu acredito que não. Mas, queridos, tem pessoas que falam assim, o meu tempo de oração é das 7 da manhã às 7:30. Então, Jesus, agora estou aqui na tua presença, aleluia, e 7:30, bum. Acabou. E o restante do dia, alô. Aí você ouve os grilos, eles cantam, não, né? Mas eles ficam daquele jeito. Mas aqui diz que nós devemos orar constantemente. Sempre, Jesus, me fala, Deus, o que eu faço? Você andando na rua, você andando no ônibus, você no trabalho, você está constantemente orando, se comunicando com Deus. Isso gera reverência, Senhor. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está andando comigo, o Senhor está navegando comigo na internet, o Senhor está junto comigo nesse Facebook, o Senhor, Senhor, o que eu faço aqui, como eu lido com essa situação com meu filho, o que eu faço na área financeira, Senhor? Orar constantemente. Amém, querido? Terceira coisa, olha aqui, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, queridos, como a murmuração afasta instantaneamente o Espírito Santo, a gratidão atrai a presença do Espírito Santo. Gratidão, queridos, é algo espiritual. E olha que interessante, a Bíblia diz aqui, deem graças em todas as coisas, não é por todas as coisas, mas em todas as coisas. Senhor, eu sei que foi o diabo que jogou essa doença em mim, mas eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus, eu sei que vou dar a volta por cima, mas eu te dou graças por todas as coisas. Você não vai agradecer a Deus, obrigado por essa doença, Senhor, eu estou tão feliz. Mas você vai dar graças em todas as coisas. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então, gratidão, querido, você precisa aprender uma coisa, gratidão atrai a presença do Espírito Santo, porque é uma questão de reverenciar o Espírito Santo, de acreditar que Ele está no controle de tudo. Senhor, eu te agradeço.
Faça esses testes, queridos. Eu sei que é um estudo, mas isso é bem prático. Como eu falei, quando o pecado bate na porta, começa a falar em línguas e vê o que vai acontecer. Como eu estou te falando, começa a agradecer a Deus e você vai sentir a presença de Deus instantaneamente. Senhor, eu te agradeço por esse dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, porque o Senhor sempre está comigo. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é meu melhor amigo. A paz é instantânea, a paz do Senhor vem sobre nós, a presença dEle. Dêem graças em todas as coisas. Agora, o versículo 19, já lemos, não apaguem o espírito. Versículo 20, não tratem com desprezo as profecias. Tem pessoas que não tratam profecias com irreverência. O cara está chegando e fala, olha, Deus está me falando isso. E a pessoa fala assim, tá bom, vai contar a historinha para outro. E eu não estou falando, tira essa imagem de profecia, como eu sempre brinco, aquelas coisas assim de... né? A pessoa faz, pode até ser um dia que alguém está tão cheio do Espírito Santo que ele é usado desse jeito. Mas eu quero te falar uma coisa, as maiores profecias da nossa vida saem do púlpito, saem do nosso discipulado. Alguém que leva uma palavra rema para você e fala assim, rapaz, eu quero te dar uma palavra de Deus. Muda nessa área e a sua vida toda vai mudar. E você fala assim, ele está falando, mas não, vou fazer não. Não tratem com desprezo as profecias. Não trata como palavras comuns as palavras que saem desse púlpito. Não trata com essa, é uma boa sugestão, uma boa conversa, mas William Bonner falou ontem à noite, boa noite. E depois ele falou, eu dou mais crédito para ele, não trata com desprezo as profecias. Não trata com desprezo o seu discipulador, sua discipuladora. Não trata com desprezo a palavra de Deus, a profecia que está sendo liberada sobre a sua vida. São palavras que podem mudar a sua vida para sempre. E não só a sua, mas aqueles que amam a Deus, Deus abençoa até 1000 gerações, meu Deus. Agora, olha só, não para por aí, fala para a pessoa que está ao seu lado, não para por aí. Porque o versículo 21 diz o seguinte, mas ponham à prova todas as coisas que fiquem com o que é bom. Então, não estou falando que, agora pode manda profecia e pá, eu vou receber tudo. Não, a Bíblia nos ensina claramente que nós devemos pôr à prova, julgar essas profecias. Como? Primeiro, através da palavra de Deus. Segundo, através do Espírito Santo. Que Ele é o árbitro, a paz do Senhor é árbitro no nosso coração. E terceiro, através da nossa liderança. Então, não seja ingênuo, em nome de Jesus, seja mente aberta, mas tem gente que tem uma mente tão aberta que o cérebro já caiu fora. Usa o seu cérebro, julgue. Põe à prova aquilo que você está ouvindo. Eu te desafio, querido, anota mesmo e põe à prova o que eu estou falando. Se eu não estou falando a verdade. E se você aplica isso, sua vida vai mudar. Eu recebo profecias, mas, queridos, a pastora Angélica, outro dia no discipulado, ela chegou para mim e falou assim, pastor, ela me contou, eu tenho liberdade para contar para vocês, porque aconteceu num lugar público, muitas pessoas viram. Uma pessoa chegou na igreja num dia comum, e lá o portão fica aberto, e a pessoa entrou e falou assim, eu preciso falar com a pastora dessa igreja. Aí o cara lá ingênuo falou assim, com quem? Pastora Angélica? Aí, ela mesmo. Aí, pastora Angélica, quando essa é a pastora, aí já sei, assim diz o Senhor, você está em pecado, ajoelho agora. E a Simone, irmã dela, opa, calma, está amarrado em nome de Jesus. Aí o cara já falou, eu já estou vendo que vocês não reverenciam a palavra de Deus, estou indo embora. Queridos, pastora Angélica, o que ela fez? Ela, poxa, eu estou em pecado? Eu estou realmente fazendo uma coisa? Não. Ela ligou para nós. Gente, aconteceu isso. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Eu falei, Angélica, em nome de Jesus, rejeito essa palavra. Ela não veio de Deus.
muito menos essa forma como ela foi entregue. Julguem as profecias, mas não desprezem. Retenham o que é bom. Tenha a mente aberta, mas mais uma vez, não tão aberta para o cérebro pular fora. Quantos estão entendendo? E a última coisa, afastam-se de toda forma do mal. É assim que se mantém a reverência ao Espírito Santo. Amém, queridos? Agora, né, esse quarto ponto, se eu não me engano, quarto ponto, desculpa, a falta de reverência, de coisas que nos impedem a ter uma comunhão profunda e constante com o Espírito Santo, teve todos esses subpontos e agora nós vamos voltar para as coisas que nos impedem ter essa comunhão profunda e já estamos quase terminando, tá bom? Então, o quinto ponto que nos impede a ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo é amor ao mundo. Amor ao mundo. Para isso, eu também quero ler 2 textos. Tiago 4, 3 a 5, já, né, ali está o nosso texto base de toda essa série. Tiago 4, 3 a 5 diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Isso é na Nova Versão Internacional. Então, queridos, aqui a Bíblia deixa bem claro, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E um outro texto também, é só a nota, eu vou ler para você, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amar o mundo ou as coisas desse mundo impedem uma comunhão constante e profunda com o Espírito Santo. Há uma frase interessante que diz o seguinte: nós podemos ter as coisas, mas as coisas não podem ter a gente. Você está livre, você pode ter um bom carro, uma boa casa, você pode ter um iPad, você pode ter PlayStation, você pode ter um monte das coisas que você deseja, mas essas coisas não podem possuir você. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem ter você. Não é pecado você ter coisas, mas é pecado as coisas terem você. Então nós não devemos amar o mundo. O que é isso? A forma de pensar do mundo. Egoísta, coisas que o mundo faz. Perversão. Tem gente crente que olha para as coisas do mundo e fala assim: ai, se eu pudesse, mas não posso. Aí passa uma mulher e eu falei: abençoada do Senhor, mas eu não posso. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Agora, só para te exemplificar, é pecado jogar bola? Porque um tempo atrás, né, os mais tradicionais falavam assim: não pode jogar bola, é pecado. Até teve justificativas engraçadas, né, porque Jesus, em vez de falar parábolas, ele falava assim, ele mandou parar a bola, né, e mandou jogar a rede no mar, e tirar a trave, e não pode jogar bola. Mas eu te pergunto, é pecado jogar bola, sim ou não? Não. Agora, se o jogar bola te impede de fazer as coisas do reino de Deus, aí começa a ser pecado. Se a pessoa fala assim: não quero ir no grupo familiar, porque tal dia é o dia da minha bola. Então, apesar que jogar bola não é pecado, mas pode se tornar pecado pelo amor que você dá a ele.
É pecado você torcer para um time de futebol? Não. Mas se o teu amor pelo time te impede de fazer as coisas de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, aí se torna pecado. O amor ao mundo nos impede a ter comunhão constante e profunda com o Espírito Santo. Querido, se a sua família está em primeiro lugar, que é do mundo, são coisas do mundo, não haverá família no reino de Deus. Nós seremos igual aos anjos. Se os teus filhos estão em primeiro lugar e impedem você a ter comunhão profunda e constante com o Espírito Santo, você precisa inverter as coisas. Se o seu carro, impede você a ter comunhão profunda e constante com o Espírito Santo, você precisa repensar as suas prioridades. Queridos, faz 4 anos e alguns meses, 7 meses, que eu não assisto mais televisão aberta. Eu tenho lá a minha televisão, o aparelho, eu assisto, de vez em quando, um bom filme, mas eu não assisto mais televisão. Mas por quê, pastor? Eu também não tenho mais jogos, nem no meu celular e nem no meu tablet. Mas por quê, pastor? Por quê? Eu estou me apegando a coisas mais importantes. Eu percebi que a televisão estava tirando o meu tempo. No final, eu chegava na cama e falava assim, oh Deus, tu sabes, não deu tempo hoje, tenho tempo contigo. Mas gastei tempo com a televisão, gastei tempo jogando, gastei tempo no Facebook, gastei tempo no WhatsApp, gastei tempo no Twitter. O pastor Eibe falou uma coisa muito forte, ele falou, olha, a conta do seu WhatsApp, do seu Facebook, do Twitter e de outras coisas será usado como testemunha contra você no dia do julgamento. Quando você chega assim, Deus, não deu tempo. Não amem as coisas do mundo. Todas essas coisas passarão. Mas você vai permanecer para sempre. O seu relacionamento com Deus vai permanecer para sempre. E o último ponto. Condenação. Condenação nos afasta, um sentimento de condenação nos afasta do relacionamento profundo e constante com o Espírito Santo. É uma das armas preferidas do diabo. O diabo gosta de jogar a gente debaixo de condenação. Porque nós erramos, não é verdade? Todos nós pecamos. E o diabo é assim, ele pega você pelo braço e leva para o pecado. Vai conversando, vai colocando apetite dentro de você pelo pecado, você acaba pecando, ele se afasta um pouco. Seu miserável, tá vendo? Você não merece o amor de Deus, você nunca vai dar certo, você sempre vai cair, e joga condenação em cima da gente. E quando a gente se sente condenado, queridos, por experiência própria, é impossível você ter comunhão com o Espírito Santo. Porque quem se sente condenado acaba se afastando. É assim que o diabo trabalha. Vocês fazem parte de um grupo familiar. Você sabe como as pessoas se afastam de um grupo familiar, da comunhão, porque fizeram alguma coisa, o diabo joga condenação e a pessoa acaba se afastando, se afastando, se afastando. Então quem está debaixo de condenação não consegue ter um relacionamento constante e profundo com o Espírito Santo. Agora, o diabo, ele é o acusador dos irmãos, é um dos títulos dele. Jesus tem vários títulos, e o diabo também tem vários. E um desses títulos é acusador dos irmãos. Ele nos acusa e nos condena, mas Deus nos puxa de volta e nos oferece o perdão. Se você errou, você está debaixo de condenação, querido, se arrependa, se arrependa. Tive uma experiência interessante agora, com minha filha. Nós estávamos no aniversário do Daniel, agora quarta-feira, e ela fez uma malcriação lá comigo, e eu deixei passar, depois chamei ela, olha, senta aqui. Eu expliquei, falei, olha, tem uma forma muito fácil você sair dessa situação, só me pedir perdão, me dar um abraço, e você já volta para brincar com as crianças. Não quero. Falei, tá bom, então fica aqui pensando.
Ela ficou pensando e pensando. Aí a Lisa foi lá, conversou. Ela chegou para mim e falou assim: desculpa. Eu falei: filha, você está falando de coração ou só porque você quer voltar para a piscina? Então olha nos meus olhos. Não. Me dá um abraço. Não. Então fica pensando. Ficou um tempão lá pensando, debaixo da toalha. A Lisa foi lá falar de novo. Aí chegou para mim: vai lá, Ralf, a Maria quer falar contigo. A Maria já estava lá: pai, desculpa, pai, eu errei. Falei: filha, eu te amo tanto, você sabe que papai te ama, você também me ama um pouquinho? Eu falei: não, um pocão, pai. Ela pediu desculpa, me deu um abraço e voltou para a piscina. Queridos, é assim que Deus faz com a gente. A gente está lá: não vou. É mimimi. A única coisa, se você errou, é verdade, o diabo está apontando para você. É uma coisa que você pode fazer: Deus, me perdoa, eu clamo pelo sangue de Jesus, eu estou arrependido. E imediatamente você é lavado pelo sangue de Jesus e você está na comunhão de novo. Terminando, queridos, se tudo isso que nós estamos falando você não praticou até hoje, começa a praticar a partir de hoje. Começa a gerar dentro de você um relacionamento constante e profundo com o Espírito Santo. Reverencia a presença do Espírito Santo. Honra ao Espírito Santo. Sabe, aprende a tomar iniciativa de você buscar a Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E Ele vai te mostrar coisas ocultas que você não sabe. Ele vai falar a respeito da sua vida. Ele vai te mostrar, Ele vai te tornar um sucesso em todas as áreas da sua vida. E aprenda a não apagar e nem entristecer o Espírito Santo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está livre para ter uma vida de profunda comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, a fé não vem simplesmente por uma imposição de mão, por um mover por aí, por um tremer ali. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, junto com revelação. E por isso, Espírito Santo de Deus, vivifica as letras dentro de nós. Nós queremos ter uma vida de sucesso. Senhor, talvez não um sucesso como o mundo o conhece, carrões, mansões, muito dinheiro, mas uma vida de sucesso, cumprindo o propósito pelo qual nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Uma vida de sucesso com nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças. Profissional, meu Deus, prosperar, crescer naquilo que nós temos. Senhor, nós queremos ter uma vida de intimidade profunda contigo. Nós queremos te conhecer, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor já fez tudo o que o Senhor podia fazer. Está consumado, a tua obra foi concluída. Agora, Senhor, cabe a nós. Agora a iniciativa está conosco. Oh Jesus, se é o Senhor, manda-me sair desse barco para ter contigo, Senhor, que essa atitude toma conta da gente. A iniciativa está com a gente. Livra a gente ficar sentado naquele barco, olhando as coisas acontecer. Oh Senhor, quero me aproximar do Senhor. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero conhecer as profundezas. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero experimentar ser levado pelo rio. Eu não quero ser apenas refrescado pelos tornozelos, pelos joelhos. Eu quero ser levado por esse rio. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, coloca uma guarda na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração.
para jamais sermos irreverentes contigo. Nos ensina a nos alegrarmos sempre no Senhor. Sempre nos alegrar no Senhor. Senhor, a orarmos constantemente, meu Deus. Ter uma comunhão íntima contigo, Senhor, 24 horas por dia. Não só nós falando, mas nós também abertos para ouvir a Tua voz em meio de qualquer circunstância. Senhor, nos ensina gratidão em vez de murmuração. Senhor, não queremos desprezar as profecias liberadas sobre nós. Queremos julgar tudo, reter o que é bem, reter o bom e rejeitar as coisas que não vêm do Senhor. Senhor, nos ajuda a não apagarmos o Espírito Santo. Quero te convidar a você falar com o Espírito Santo. Quem sabe algum desses pontos, talvez vários deles, tocaram na sua vida. E você está percebendo que você errou por um tempo, mas você não quer errar mais. Quem sabe você até hoje entristeceu o Espírito Santo, porque até hoje você estava tolerando o pecado na sua vida. O Espírito Santo está aqui. Ele não está aqui dentro desse prédio, Ele está dentro de você. Quando você sair desse prédio, Ele vai acompanhar você, porque Ele está dentro de você. Fale com Ele agora. Se arrepende, se você precisa se arrepender. Se você está em perfeita comunhão com o Espírito Santo, fala para Ele: Senhor, eu jamais quero perder isso. Eu quero mergulhar cada vez mais profundo. Eu quero te conhecer cada vez mais. Eu jamais quero me afastar. Eu quero estar bem próximo do Senhor. Eu quero orar constantemente. Quero sempre me alegrar no Senhor, exultar no Senhor da minha salvação. Fale com o Espírito Santo agora. Oh, Espírito Santo de Deus, que essas palavras possam cair no coração, Deus. Não seja apenas um estudo, porque informação sem revelação não significa nada. Leva essa informação para a prática do nosso dia a dia, Senhor. Para agora, saindo desse prédio, hoje à tarde, Senhor, a gente já está falando contigo constantemente, conversando contigo, dando graças em todas as coisas, alegrando-se sempre. Senhor, amanhã no trabalho, não faz a gente esquecer. Nós não queremos momentos, nós queremos, Senhor, ser marcados por toda a eternidade. Fale com o Espírito Santo, querido. Fale com o Espírito Santo.